Olá, meus amores, espero-vos bem. Estou de volta. Estou de volta para o Instagram e também para o YouTube. Fica aqui, obviamente, quem vai ouvir no YouTube, esta é uma informação que é um pouco irrelevante, mas isto para vos dizer que o direto anterior que eu fiz sobre a atualização energética do mês de agosto, quem na minha página da Viagem ao Centro do Eu, Ana Sou Viagem ao Centro do Eu no Facebook, quiser acompanhar, vai ter que o fazer através do link do YouTube, porque eu há pouco cliquei para entrar em direto e não me apercebi que não tinha entrado em direto. Então estou de volta para conversar um bocadinho convosco. E agora estou de volta, acima de tudo, para conversar com o masculino e também com o feminino, porque há muitos assuntos. Aliás, os assuntos do masculino também são do feminino e nós, de uma vez por todas, temos que perceber que em nós temos todas as energias e temos todas as responsabilidades. Então, da última vez que eu vim falar com o masculino, surgiram algumas questões. Eu depois recebi algumas mensagens e pediram-me auxílio em algumas situações. Então, a primeira situação que eu sinto falar convosco e de uma forma mais expressa tem a ver com a libido masculina. Tirem a vossa ideia, e isto é para homens e para mulheres, mas principalmente para as mulheres, porque eu acho que o feminino acredita que o homem está sempre pronto para ter relacionamento íntimo. Ou para ter, não é para ter relacionamento íntimo, essa também é uma grande diferença, para ter relacionamento sexual. E o homem não está sempre pronto para ter relacionamento sexual, tal como a mulher não está sempre pronta para ter relacionamento sexual. E há muitos homens que efetivamente têm dificuldade em viver a sua libido sexualmente e de uma forma espontânea e de uma forma livre e de uma forma em que também se honrem com a mulher. E isso pode acontecer, obviamente, por vários motivos. Mas antes de falar nesses motivos, eu vou tocar um bocadinho no assunto qual a diferença entre o relacionamento íntimo e o relacionamento sexual. Relacionamento íntimo. Nós, para sermos íntimos de alguém, temos que nos permitir ser transparentes. Temos que nos permitir ser verdadeiros. Temos que nos permitir ser amor. E sabemos expressar ao outro como é que nós gostamos de ser amados. Porque muitas vezes, quando estamos na nossa dor, estamos na nossa ferida, e tanto a mulher como o homem faz isto, ok? É para os dois. Lembrem-se que mulheres e homens, nós todos queremos a mesma coisa. Todos procuramos amor. Ponto final. Não há outro propósito que o ser humano tem a não ser, expressar e viver o amor. E todos procuramos-lo. Agora, obviamente, a sociedade não nos assiste neste processo. Efetivamente, criou uma data de circunstâncias em cima de nós, nas nossas consciências, nas nossas crenças, nas nossas limitações, naquilo que nos envolve. E, como tal, temos muita limitação neste assunto. Então, ser íntimo de alguém, acima de tudo, passa por sermos capazes de sermos íntimos connosco. Isto para uma mulher e para o homem, primeiro tens que ser íntimo contigo. Tens que saber gostar de ti, tens que saber quais são os teus valores, tens que saber honrar os teus valores, tens que te amar nas tuas várias vertentes, tens que ser capaz, este é o tens que, é muito entre aspas, porque nós não temos que nada, só que é uma expressão daquilo que nós somos, ou seja, é um relembrar do que somos e expressá-lo. Essa é a nossa responsabilidade. Eu estou a dizer o tens que no sentido de expressa a tua responsabilidade quando assumes quem és, quando assumes os teus gostos, quando assumes os teus interesses, quando assumes os teus valores, quando assumes a tua verdade, quando assumes todas as partes de ti. E isso é essencial. Só podemos ter um relacionamento com o outro quando efetivamente temos este relacionamento connosco próprios. E somos capazes de o viver internamente. E muitas vezes as pessoas entram em fuga, afastam-se, calam-se, de repente desaparecem, não dizem nada, deixam de comunicar ou então entram em discussões. Efetivamente, porque não conseguem sair do seu padrão de dor e de sofrimento, porque têm muito medo da intimidade.
E os medos da intimidade vêm de muitas formas, ok? Nós temos medo, nós procuramos a intimidade, mas nós temos medo da intimidade. E nós procuramos a intimidade porque efetivamente também fomos habituados a acreditar que estamos separados e que precisamos nos completar. E essa é uma mensagem que também é essencial. Nós não estamos separados, nós não estamos divididos, não é o outro que nos preenche, o outro só pode caminhar connosco em conjunto e expressar o seu eu enquanto nós expressamos o nosso eu, em profundo respeito. Essa é que é a intimidade. Quando cada elemento de um relacionamento, seja ele de que ordem for, ok? A intimidade é vivida ao nível dos relacionamentos íntimos, amorosos e sexuais. A intimidade é vivida entre pais e filhos. A intimidade é vivida até no contexto profissional. Nós temos muitas formas de expressar a intimidade. E, efetivamente, só podemos ser íntimos de outro se honramos os nossos valores, permitimos que o outro honre os seus. E a verdade é que nós não queremos isto. Nós queremos sempre, num relacionamento, que o outro esteja de acordo com a nossa forma de ser, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de estar. Se o outro não está, não há relacionamento. E não é tão linear assim, porque muitas vezes, e isto também é importante percebermos, o termos consciência dos nossos valores também implica termos consciência dos nossos limites. E quando temos consciência dos nossos limites, também percebemos aquilo que para nós é saudável. E se nós percebemos que o outro tem atitudes, tem situações que ocorrem que nós não estamos confortáveis, além de termos um processo interior a fazer com esse desconforto e percebemos que estamos desconfortáveis, essa situação também está em nós, também é nossa, obviamente também temos todo o direito de expressarmos a nossa verdade e assumirmos. Aliás, muitas vezes a maior expressão de amor é sermos capazes de nos afastar daqueles que amamos. Porque esse também é respeitar o outro. Quando nós amamos e somos capazes de dar o passo de perceber que estando cada um no seu percurso e no seu caminho é a melhor forma que tem de se expressar. Ok? E isto é vivido num nível íntimo, é vivido no nível relacional, é vivido no relacionamento sexual, é vivido de pais para filhos. Nós também temos que perceber que sermos íntimos dos nossos filhos é respeitar o caminho deles e percebermos que só somos ninho e que eles têm asas para voar e a partir dos 14 anos podemos assistir em conversa com eles, mostrando os vários lados das questões, mas que são eles que têm que fazer a sua escolha. Ok? E a verdade é que nós não fazemos isto connosco. E nós ainda não fazemos isto connosco. Nós não assumimos as nossas escolhas. Nós muitas vezes andamos completamente à nora porque não sabemos para onde é que queremos ir. Não temos foco, não temos determinação. Como não nos honramos, andamos como cataventos. E então queremos encontrar o norte nos relacionamentos. E quando nós queremos encontrar o norte nos relacionamentos e que seja outra a assistir-nos a encontrarmos o nosso foco e a nossa bússola, obviamente estamos a condenar os relacionamentos. E isto é para homens e isto é para mulheres. Agora, a libido masculina e às vezes a dificuldade, porque os homens também têm dificuldade em se dar ao feminino, em se dar à mulher. Por muitos motivos. Porque para já têm em si uma linhagem e uma consciência da sociedade que coloca que o homem é másculo, que o homem tem que ser viril, que o homem tem que ser vigoroso, que o homem tem que ser tem que ser uma data de coisas, agora nem me vem. Aliás, o homem é o provedor, não é? Tem que ser o provedor também, tem que ser o provedor da família e, ou seja, nós colocamos muitas obrigações no masculino. E eu estou a dizer nós todos, porque nós não nos podemos esquecer que as mulheres passam a vida a queixarem-se dos homens, mas são as mulheres que os educam, porque nós é que somos as mães. E quando nós
educamos os nossos filhos no desrespeito pela mulher, e nós educamos os nossos filhos a desrespeitar uma mulher quando nós ensinamos aos nossos filhos que há mulheres que são assim, são assado porque se comportam desta ou daquela maneira, ou porque se vestem desta ou daquela maneira, ou porque falam desta ou daquela maneira. A partir do momento que nós julgamos ou criticamos outra mulher, a partir do momento que nós não nos assumimos como as mulheres que somos e andamos a tentar cumprir imagens que não são as nossas e expectativas que não têm a ver com a nossa realidade, nós estamos a deseducar os nossos filhos, tanto as nossas filhas quanto os nossos filhos. Por isso nós somos os responsáveis. As mulheres são as responsáveis por todos os homens que lhes aparecem no caminho e que elas dizem que são magoadas. Ok? Ponto final. Temos que assumir esta nossa responsabilidade. Obviamente que o homem também tem a sua responsabilidade, porque o homem pode nascer de uma família completamente desestruturada, pode ter ter vivido uma infância extremamente difícil, ter inclusivamente assistido a maus tratos, seja do pai para com a mãe, seja da mãe para com o pai, porque também há essa situação. Também há mulheres que agridem homens. E isso também não é falado. E os homens têm muita dificuldade em expressar que passam por isso, porque se para a mulher é uma grande vergonha passar por abusos, para o homem ainda há uma vergonha maior. E então a primeira coisa que nós temos que entregar como energia, e eu muitas vezes aconselho-vos a entregar ao fogo, é efetivamente a vergonha e aquilo que é esperado de nós. As expectativas que são criadas. Que o homem tem que ser forte, que o homem não pode chorar, que o homem não se pode emocionar, que o homem não é intuitivo, que o homem é frio, é calculista ou é guerreiro. Não. A única forma que o homem tem de ser guerreiro é no sentido de ser efetivamente assertivo, determinado, focado e com uma ação orientada. Essa é que é a energia do guerreiro consciente, do guerreiro de luz, daquele que se assume na sua energia masculina. E as mulheres também têm essa energia. Quando nós somos determinadas, quando nós temos o nosso foco, quando nós ativamos a nossa resiliência, quando nós somos capazes de gerir, de fazer, estamos a exercer a nossa energia masculina. E efetivamente os homens também têm essa energia, mas também têm a nossa outra energia. Os homens também têm instinto de cuidador. E nós dizemos que até o instinto de cuidador é energia maternal. Pois sim, é muito fácil transmitir isto só para a mãe. Não, não é uma energia da mãe. O homem também tem energia maternal. Sendo o homem, também é materno. Ou seja, tem essa energia do cuidador. Tem a energia da doçura. Tem a energia da tranquilidade. Tem a energia da conexão. Tem a energia da intuição. Tem a energia da leveza. Tem a energia da fragilidade. Tem a energia da sensibilidade. O homem também é frágil. Extremamente frágil. E quando muitas vezes, quanto mais frágil é, mais se esconde numa capa de dureza. Porque não é permitido a um homem expressar a sua fragilidade. Não é permitido a um homem mostrar que sente dor nas emoções. Aliás, eles muitas vezes acabam por expressar a dor em processos de saúde. Aí sim, acabam por mostrar que têm dor. E muitas vezes é quando nos pedem até os maiores cuidados, porque como passam uma vida inteira e procuram os maiores cuidados, porque como passam uma vida inteira a negar as suas emoções, quando entram em processo de doença ou de dor, há uma torrente de emoções e de constrangimentos e de contração que obviamente tem que ser expressa. Por isso as mulheres gostam tanto de dizer que os homens não aguentam com dor nenhuma física e quando têm uma constipação parece que estão a morrer. O que a mulher se esquece é que o homem passa a vida inteira numa energia de luta, que não é a sua luta, que não é a sua energia por natureza. Porque o homem não tem que ser luta, não tem que ser lutador, tal como não é agressor, tal como a mulher não é vítima, tal como nenhum dos dois é salvador.
E todos nós temos essa energia, agressor, vítima e salvador. Então, passando isto para a libido. Muitas vezes os homens não têm vontade de ter relacionamento íntimo. E não têm por vários motivos. Não têm porque muitas vezes também eles estão exaustos. Também eles se sentem desgastados. E o que é que efetivamente nós também tantas vezes fazemos quando os homens chegam a casa? Estamos tão ocupadas a ser os outros papéis que nos esquecemos que aquele ser humano também necessita de ser acolhido e que esteve a fazer efetivamente aquilo que nós lhes pedimos. Por outro lado, muitas vezes têm muita dificuldade e muito medo de conversar connosco acerca das suas próprias vontades íntimas. Porquê? Porque desde cedo são educados e lá está. As próprias mães não conversam com os filhos sobre sexualidade. São poucas as mães que têm uma conversa aberta com os seus filhos, sejam filhas, sejam filhos, sobre a sexualidade e sobre tudo o que se pode viver nessa energia, esclarecendo dúvidas. Então, como é que nós temos tendência a esclarecer as nossas dúvidas? As raparigas conversam umas com as outras, fazem pesquisas na internet, os rapazes a mesma coisa, conversam uns com os outros, fazem pesquisas na internet, às vezes ainda temos professores ou professoras, e eu fui uma dessas professoras que muitas vezes conversava com os meus alunos sobre esses assuntos e lhes esclarecia. Porque há muita desinformação. Então, se nós não falamos sobre os nossos filhos, não falamos com os nossos filhos, enquanto mães, a mulher não fala com os seus filhos de intimidade e de intimidade sexual, como é que podemos esperar que as pessoas, que eles, quando se forem adultos, e forem homens e mulheres, vivam a sua intimidade em pleno? Porque nós somos as primeiras a negar isso, quando tornamos os assuntos tabu. A masturbação não é um tabu. A masturbação é saudável e não estamos a negar a nossa conexão divina. Ok? Não estamos minimamente a negar a nossa conexão divina quando estamos a acariciar-nos. Estamos efetivamente a perceber, a honrar o nosso corpo e a perceber o que é que nos dá prazer. E estar neste templo, que é o templo da vida humana, com o nosso templo físico, é expressarmos o nosso eu divino. E termos consciência do que gostamos, do que nos dá prazer, da forma que temos para nos expressar as nossas escolhas sexuais é absolutamente essencial. E num casal, haver a abertura para ter este tipo de conversa é essencial. E quando não há esta abertura num relacionamento, o que é que acontece? Cada um fecha-se. A mulher fecha-se por uns motivos, o homem também se sente negado e fecha-se por outros. Acrescido o facto que o homem também é ensinado, até com a própria desinformação, dos filmes pornográficos, que muitas vezes os jovens, como é que eles se conectam com a energia sexual? A ver filmes pornográficos numa tenra idade e a acreditarem que a ereção dura horas, que estão sempre prontos, que a qualquer hora e qualquer instante estão a ter orgasmos e estão a ter relacionamento, e isso não é verdade. Okay? E muitas vezes querem tanto aplicar essa receita em si próprios, porque é alimentada a ideia que o homem que é viril é aquele que tem muitos relacionamentos, é aquele que tem muitas mulheres, ou é aquele que tem muito relacionamento sexual. Isso não tem nada a ver com virilidade. Ok? Isso muitas vezes tem a ver com fuga. Aqueles homens que mais procuram, e aquelas mulheres, porque os homens não têm relacionamento íntimo sozinhos. E essa é outra questão. É que as mulheres gostam muito de criticar os homens porque andam com esta e com aquela e fazem isto e aquilo e aquilo outro, mas eles andam com uma mulher, regra geral, não é? Também acontece muitas vezes haver homens que viveram a vida inteira a negar a sua verdadeira tendência sexual e chega a uma altura que alguns ainda são casados e efetivamente acabam por ter uma vida dupla e procurarem o escape e terem amantes homens. Isso também acontece.
Mas isso acontece porque nós não nos permitimos uns aos outros assumirmos a nossa verdade e sermos capazes de honrar a escolha sexual de cada um. Porque a sexualidade, a intimidade e o amor, de uma vez por todas, nós temos que perceber que não tem nada a ver com o sexo que nós assumimos nesta vida. Tem a ver com o interior, tem a ver com almas. E eu já disse isto antes, as nossas crianças hoje em dia expressam isto, as crianças que estão a nascer hoje em dia expressam isto muito bem. E quando eu vejo os jovens, agora já vai para 3 anos. Sim, não, vai para, são 2 anos. Há 2 anos que eu deixei de dar aulas. Mas eu percebi muito claramente nos últimos anos em que eu dei aulas da facilidade com que os adolescentes hoje em dia tanto expressam e tanto expressam amor por as raparigas por uma rapariga como por um rapaz, e os rapazes a mesma coisa. Os rapazes com um pouco mais de dificuldade, também é verdade, porque lá está, cai esse peso da virilidade. Mas cada vez mais acontece isso. E cada vez mais eles se sentem confusos, porque depois têm toda uma sociedade que não aceita essa realidade. E cabe-nos a nós, como sociedade, percebermos que a verdadeira intimidade é a intimidade de alma e essa transcende o corpo físico. E quando nós encontramos uma conexão com o outro, aí sim somos capazes de nos expressar. Ou seja, o masculino tem aqui muitas condicionantes que a própria sociedade lhe colocou. E obviamente a mulher também, eu já falei muito sobre este assunto, até porque nós carregamos a ferida da expulsão do Jardim do Éden, não é? Carregamos a ferida da Lilith, carregamos a ferida da Eva, e como mães que somos, passamos essa ferida aos nossos filhos. Então o homem também tem essa ferida acrescida, porquê? Porque ele recebe-a do útero onde nasceu e depois tem uma sociedade que não o assiste a ressignificar esse trauma e essa dor. E por isso há tantos homens que têm tanta dificuldade em se comprometer. E quanto mais têm dificuldade em se comprometer, mais aumentam o seu vazio interior. E o mesmo com mulheres que alimentam o relacionamento do one night stand com toda a facilidade, não é? Porque simplesmente não conseguem parar e não se conseguem relacionar. E há algo também aqui muito importante, com a intimidade e com a libido. Percebam que os homens, para eles, relacionamento íntimo também não é só chegar, penetrar e ir embora. Ok? E as mulheres também se habituaram e muitas acham que satisfazer os maridos é simplesmente deitarem-se e eu agora vou ser muito linear, abrirem as pernas, permitirem a penetração e está feito. E muitas vezes nem lhes apetece, e quando não lhes apetece, essa é a verdadeira energia da prostituição. Ok? E o homem vai sentir isso. E quanto mais ele sentir que está com uma mulher que não lhe apetece e que nem sequer se abre ao carinho, ao toque, porque o homem também gosta de ser tocado, o homem também gosta de ser acariciado, o homem também gosta de ser abraçado. E quando não gosta ou acha que não gosta ou põe barreira, é quando mais necessita de ser assistido nesse processo de se resgatar com as suas próprias emoções e de se permitir esse contacto humano. Então, isto é para ambos, mas é importante que as mulheres percebam, e eu estou a falar para os homens, mas estou a falar para as mulheres, é importante que as mulheres percebam as dores que os homens carregam e que elas próprias ajudaram a intensificar com as suas próprias dores, com as suas próprias crenças. Quantas mulheres acham que no casamento têm que ser púdicas? Porque têm que estar numa data de conceitos. E muitas vezes os homens gostavam de ter conversas transparentes com as esposas, e às vezes até há mulheres que gostavam de ter conversas transparentes com os seus companheiros, e percebem que eles também não estão receptivos a isso, porque eles também transmitem essa verdade, que a mulher em casa tem que ser a dona de casa, tem que ser a mãe e na intimidade tem que ser a certinha, não é? Porque é a esposa.
e quando querem verdadeiramente expressar a sua energia, procuram fora. Ou então, mesmo que tenham a responsabilidade, o discernimento e a honra de perceber que ter relacionamentos múltiplos não os leva a lado nenhum, arranjam outros escapes para as suas vontades, mas acabam por se ir tornando cada vez mais frustrados na sua energia e na sua forma de expressar. E isso leva a que haja afastamento no casal, seja pela mulher, seja pela parte do homem. Por isso não é verdade, e eu volto a repetir isto, não é verdade que o homem esteja sempre pronto. Tal como não é verdade que a mulher esteja sempre pronta. Ok? Os homens também são influenciados pela lua. Os homens também têm os seus momentos. Os homens também passam os seus processos de amadurecimento. Também têm as suas mortes e renascimento constantes na vida, tal e qual como a mulher. Porque todos nós temos processos de profunda morte e renascimento. Então hoje há muito mais assuntos que eu tenho para falar sobre o masculino. Mas hoje acho que vou ficar por aqui. Deixo mais uma semente e percebam que ser homem ou ser mulher, acima de tudo somos divinos humanos. As diferenças que nos separam não existem, só na mente. Porque todos buscamos o mesmo, que é amar, ser amados. E todos temos o mesmo propósito, que é vibrar amor. Esse é que é o nosso verdadeiro propósito divino maior. É sermos, vibrarmos amor e em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer trauma, em toda e qualquer experiência, sermos capazes de as ver em amor. E aí sim, alquimizamos a dor. Se houver sugestões de temas para falar com o masculino, por favor, deixem aqui. Tive mais algumas sugestões, mas não quero estar a fazer vídeos demasiado longos. Não sei quando é que virei a voz voltar a falar deste tema, provavelmente já só mais para o final de agosto, porque efetivamente com filhos pequenos, com os filhos em casa, pequenos e não, a partir do momento que eu agora volto, esteja aos próximos 15 dias com os filhos, não são assuntos que... Não vou parar as férias com eles para estarmos a fazer diretos. E vou viver as minhas férias também com os meus filhos. Quando eu sentir, vir falar outra vez convosco e trazer-vos algumas mensagens. Mais facilmente nos próximos dias eu poderei trazer aquelas mensagenzinhas breves e pequeninas para vos assistir, principalmente quando ocorrer o portal 88, não é? Provavelmente nessa altura virei a voz, no dia 8. Sempre que sentir que tiver uma mensagem da alma que sinta que tenha que partilhar convosco, virei a voz. Mas agora não será tão cedo que voltarei aos diretos neste formato, assim mais longos. Porque efetivamente também tenho que respeitar, lá está, tenho que viver a intimidade comigo própria e nutrir-me. E viver a intimidade comigo própria e nutrir-me implica fazer o que eu gosto, implica descansar, implica simplesmente ser capaz de estar parada sem fazer nada, porque às vezes é necessário. Implica cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha alimentação, mas cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus pensamentos, cuidar de mim de todas as formas. E implica dançar, implica pintar, implica tudo aquilo que eu gosto. E lembra-te, tu só te podes expressar quando deres verdadeiramente valor àquilo que te dá prazer. Quando tu souberes o que te dá prazer e expressares esse prazer de todas as formas, seja pela pintura, seja pela dança, seja pelo canto, seja pela culinária, seja pela modelagem, seja pela carpintaria, seja pelo bricolage, seja pelo cuidado com as plantas, pelas hortas, seja pelo relacionamento íntimo e sexual. E sabendo o que te dá prazer. Sempre que tu expressas aquilo que te dá prazer e vives aquilo que te dá prazer, então aí tu estás a ser amor e estás a honrar e estás a ser feliz e estás a manifestar o teu propósito de vida divino. Então honra-te, porque quando tu dás vazão a tudo aquilo que tu gostas de fazer em todas as áreas, então aí a tua libido também flui muito mais. E outra coisa,
Lembrem-se que a nossa libido e o nosso relacionamento íntimo é feito de toda a parte sensorial. É feito de olhar, é feito de ouvir, é feito de tocar, é feito de saborear, é feito de estar presente. A libido ocorre verdadeiramente quando tu vês e és visto, quando tu ouves e és ouvido, quando tu sentes o outro, acarinhas o outro e és sentido e acarinhado, quando tu saboreias momentos e saboreias também pele, também é importante, e lábios e beijos, mas dás com presença, com carinho. Quando te permites saborear a vida em conjunto, aí sim estás a viver uma vida em prazer e aí sim estás-te a permitir viver a tua libido. Enquanto andares a correr em contratempo, a achar que tens todas as obrigações do mundo, que tens que respeitar o relógio, que tem que haver horas para isto, para aquilo ou para aquilo outro, não te estás a permitir fluir e não estás a permitir viver-te em prazer. Então agora, pela graça divina, todas as bênçãos, vivam o vosso dia a dia com profundo prazer e lembrem-se que a primeira forma que temos de expressar prazer ocorre logo que nascemos, quando damos a primeira inspiração. Nós respiramos pelo prazer de viver. Então, leva esse prazer a tudo o que és, à vida que és. Está na altura de permitir ser feliz. Honro-te profundamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo-te-me, somos.